Fala galera do Física Lord, vamos dar continuidade ao nosso estudo do movimento retilíneo uniforme. Como eu falei com vocês, nós temos o deslocamento e a distância percorrida. E agora nós vamos ver outra diferença aí que é crucial, que é a diferença entre velocidade média. Os livros eles dizem assim, velocidade média e velocidade, vou sublinhar aqui, escalar, velocidade escalar média. São duas coisas totalmente diferentes. A velocidade média, ela pode ser negativa, né? Pode ser negativa. Ela utiliza, vou até colocar aqui, utiliza o deslocamento. Deixa eu escrever isso aqui direito. Ela utiliza o deslocamento. Então, como o seu deslocamento é zero se você morrer onde você nasceu, a sua velocidade média também ela vai ser zero. E claro, né, utiliza o tempo total de percurso. Já a velocidade escalar média é sempre positiva. Sempre positiva. E utiliza aqui, a distância percorrida. Então ela vai utilizar a distância percorrida e não o deslocamento. E claro, o tempo total de percurso. Tempo total de percurso. Então essa aí é uma das diferenças cruciais que você precisa saber. Claro, pessoal, essa velocidade escalar média também é chamada de rapidez média. Essa rapidez, pessoal, nada mais é do que a intensidade da velocidade. Então, quando você vê um velocímetro aqui, marcando 120 km por hora, a intensidade é exatamente isso, é os 120 km por hora. Mas é na velocidade média que você sabe se esse carro ele foi mais para a direita ou mais para a esquerda, entendeu? Isso aqui é somente uma média, é só para você ter uma ideia do que acontece durante um determinado movimento. Portanto, pessoal, durante uma trajetória, deixa eu fingir aqui uma trajetória. Essa trajetória aqui, fazer até uma curva, fazer um negócio assim, para cá, para cá, para cá, para cá. E retorna no mesmo ponto. Como essa velocidade média é só para ter uma média do quanto você se deslocou, entendeu? Então, ela pode ser negativa ou positiva, e além de, aliás, e o que isso quer dizer? Se uma velocidade média ela der negativa, significa que você parou atrás de onde você iniciou. Tá vendo? Então significa que a sua velocidade média, ou seja, que em média o seu deslocamento ele tendeu a ser para a esquerda ou para a direita, já que a velocidade média é na verdade um vetor. Então, tá conseguindo entender o que é que eu estou querendo dizer? Já já vamos fazer o exemplo numérico para você ter uma ideia melhor de como se faz. Então nós temos essas interpretações aí, Quando a velocidade média ela dá negativa, significa que esse objeto parou atrás de onde ele iniciou. Então, se aqui é a nossa linha de partida, ele chegou aqui numa posição que está atrás do zero. Então, essa posição é negativa, sei lá, -2, entendeu? Então, em média, o deslocamento dessa nossa partícula, ela foi negativa ao longo do tempo.
Então podemos imaginar que esse carro ele mais voltou do que andou para frente, entendeu? Viu como faz sentido, ó? Digamos que nós trace esse movimento aqui como positivo, ó, essa direção como positiva. Olha só que interessante. Você está vendo uma coisa aqui, ó? Ó, ele se deslocou para a direita, beleza, esse tantinho. Depois ele parou de se deslocar para a direita porque ele foi para cima, ó. Isso aqui não conta, estou contando só para a direita. Depois, ó, ele se deslocou novamente para a direita até chegar aqui. Durante essa curva, ele se deslocou, ó, em Y, né? Deslocou um pouquinho em X, mais ou menos desse tanto, ó. Isso, só esse pedacinho. Aí quando ele chega aqui, ó, ele começa, chegou na parte da curva que ele começa a voltar para cá, tá vendo? Ó, agora aqui é negativo. Tá vendo, ó? Ele se desloca um pouco para X, ó. Desloca novamente um pouco para X, voltando. Mais ainda para X, voltando. Desloca um pouquinho em Y. Depois, ó, mais ainda para X, voltando. Você tá vendo, ó? As setinhas apontadas para o lado oposto. Ó. Em média, você vai ver, ó, que ela é mais, se você for somar todas, é mais do que essas setas apontadas para a direita. Olha só. Então, como resultado final, em média, essa partícula se deslocou mais para a esquerda do que para a direita. Bem interessante, né, essa interpretação? Bom, pelo menos eu acho. Então, nós vamos ter, além disso, pessoal, a velocidade escalar média, que vai nos dizer a intensidade da velocidade desse objeto aí. Então nós vamos saber, em média, a velocidade como um todo. Não vai nos interessar se é para a esquerda ou para a direita, entendeu? Então essa velocidade escalar média vai nos dar uma média do quanto esse objeto se deslocou. Aliás, do quanto esse objeto percorreu. Então ele vai trabalhar com a distância percorrida. Então ele vai nos dar a média do quanto essa distância foi percorrida ao longo do tempo. Entendeu? E aí, o que é que você achou disso? Bem interessante, né? Você esperava que existisse uma diferença entre velocidade média e velocidade escalar média? Pois é. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer um exemplo rápido para encerrarmos a aula de hoje. Ó, vou utilizar aqui o mesmo esquema anterior. Só que dessa vez nós vamos partir do quilômetro 1 e vamos aqui para o quilômetro 8. E depois vamos voltar para o quilômetro 5. Viu só minha trajetória? Primeiro eu vou do 1 para o 8 e depois do 8 para o 5. Então essa é a nossa trajetória 1, nossa trajetória 2. Então vamos fazer aqui, ó, velocidade escalar média. Aliás, velocidade média. Obviamente vai dar positivo, né? Como você está vendo, nós tivemos um deslocamento positivo maior que negativo. Velocidade escalar média. Velocidade média e velocidade escalar média. Vamos lá. A velocidade média é ΔX sobre ΔT, né? É o deslocamento com respeito ao tempo. Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber o tempo de percurso. Eu não disse ali, mas eu vou dizer. Que do quilômetro 1 para o quilômetro 8 ele demorou 0,5 horas. E do 8 para o 5 demorou 0,2 horas. Digamos só isso. Então vamos lá. ΔX é o X final. Na verdade nós temos isso aí mesmo. É o X final. Qual é o X final? É o X de onde ele parou de vez, né? Como eu disse aqui, ó. De onde ele parou de vez, dividido por onde ele iniciou tudo. Aliás, menos onde ele iniciou tudo. Onde é que ele parou de vez? Ele parou de vez aqui, ó. No 5. Onde ele iniciou tudo? No 1. Dividido por o tempo total de percurso, que é 0,5 mais 0,2, que é 0,7. Então isso dá 6 sobre 0,7. Eu vou colocar em fração. 0,7 é a mesma coisa de 7 sobre 10.
Então dá 60 sobre 7. Deixa aí. Depois a gente divide isso aí. Para a velocidade escalar média, nós precisamos do módulo. Então nós temos que D é o módulo de ΔX1 mais o módulo de ΔX2. Módulo de ΔX1 é o módulo de 8 menos 1, que dá 7, mais o módulo de ΔX2, 8 menos 5, dá 3. Então, ó, distância total percorrida, 10. E o tempo é de 0,7. Então, a velocidade vai ser a velocidade escalar média, que eu costumo chamar isso aqui de U. Alguns livros chamam de RAP, né, que é de rapidez. Como eu disse, havia uma relação entre eles. Mas eu vou chamar de U, que é a velocidade escalar média, ou rapidez, dividido pelo tempo, né? Então, esse D é 10, dividido pelo tempo, que é 0,7. Né? Então, novamente, o nosso U aí, ó, vai dar 10 sobre 7. Esse 10 vem ali, fica 100 sobre 7. Então, a gente vê que o U é maior do que o V. Então, a intensidade é de 100 dividido por 7. Eu posso dividir aqui rapidamente. 100 dividido por 7, 10 por 7, que dá 1, 7, 3, 0, desceu, né? 30 por 7 dá 6 vezes 7, não. 5 dá 35, então é 4, dá 28. 2, 0,2, que dá 14, e assim vai. Sobra 6 e assim vai. Então dá 14,2 metros por... Aliás, quilômetros por hora, né? E velocidade baixa. E aqui é 60 sobre 7. 60 sobre 7 dá 8, 9, né? 9 que dá 56. Vou pegar a calculadora do celular. Acho que é mais rápido. Vamos ver aqui, ó. 60 sobre 7. Então daria um 8 ali. 8,57. 8,5. Então, ó. VM igual a 8,5. Enquanto ali é 10 sobre 0,7, que dá 14,28. Eu botei 14,2. Então está certo. Então, como você está vendo, ó, enquanto a velocidade média deu 8 km por hora, a rapidez deu 14 km por hora. Qual dos dois está certo? Bom, como eu disse, a velocidade média nos dá uma média do deslocamento em função do tempo. Já a rapidez média nos diz o quanto esse objeto, qual a distância que esse objeto percorreu num determinado tempo. Tá vendo a diferença? Um é qual a distância percorrida num determinado tempo. Rapidez é a distância percorrida num determinado tempo. Enquanto a velocidade média é uma média do seu deslocamento em função do tempo. Conseguiu compreender a diferença? Deixe aí nos comentários qualquer dúvida. Compartilhe com o amigo que está precisando. E vem comigo, venha ser um Lorde.